Guarda isso no seu coração. Amém? Nesta noite nós vamos começar uma nova série de 3 mensagens. Você que agora vai um puxão de orelha do pastor, tá? Com muito carinho. Você que acostuma vir na ceia, você vai precisar vir as próximas 2 ministrações para que você possa receber o que tem de Deus nesta noite por meio desta série. Nós vamos começar hoje a série e vamos até o próximo domingo 17, 3, 10 e 17. Essa série nós vamos intitular Reconstrução. Nós vamos olhar para o livro de Neemias. Pode procurar no livro de Neemias, porque eu sei que vai demorar um pouquinho para você achar. Livro de Neemias. Neemias, nós vamos ler o capítulo de número 2. Rafa, eu vou te pedir para você colocar a NVI. A NVI, isso. Você assistiu a live, né? Ligeiro. Homem preparado é assim, irmão, tá vendo? Ele viu o que eu falei de manhã. É isso aí. 2:17. Eu vou ler na minha tradução primeiro, que é a ACF, que é a da grande maioria de vocês. E depois eu vou ler na NVI, né, que é a nova versão internacional, para a gente compreender o que o Senhor tem para falar. Então nós vamos entrar no livro de Neemias. Eu vou fazer a exposição do capítulo 1, 2 e 3. Na semana que vem, o restante, e depois finalizamos. Nós vamos falar hoje sobre ser um agente de reconstrução. Você vê coisas na sua vida que precisam ser reconstruídas? Sim ou não? Sim, né? Há muitas coisas nas nossas vidas que precisam de reconstrução. Há muitas coisas. Nós temos necessidade de reforma. Dia 31 agora, nesta quinta-feira, foi comemorada a reforma protestante, né? A reforma da nossa fé, aonde nossa fé era enclausurada, né, nos pensamentos do clero, nos pensamentos de líderes religiosos, aonde o povo de Deus não tinha acesso à palavra de Deus. E reformadores, né? A gente conhece muito Lutero, mas houve reformadores 100 anos antes de Lutero, e pregaram uma necessidade de reforma ao povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ler as Escrituras, entender as Escrituras e aplicar. E aí nós olhamos para essa verdade, entendemos que precisamos de reforma. Eu estava orando durante essa semana e esta frase veio no meu coração, até mesmo antes de pensar na reforma: reconstrução. O povo de Deus precisa de reconstrução na vida espiritual. Olha para a tua vida agora enquanto falo. Começa a pensar, que área da tua vida precisa de uma reconstrução? A sua vida espiritual? A sua vida familiar, o seu casamento, suas emoções. Pastor, minhas emoções estão destruídas. Eu não consigo mais perceber aquilo que é de bom da vida, as alegrias, nem mesmo as tristezas eu consigo mais vivenciar. As finanças, negócios, várias áreas da nossa vida necessitam de reconstrução. O livro de Neemias é um livro muito poderoso, e nós vamos olhar para ele nesses dias. Vamos ler o capítulo de número 2, assim a gente já começa a ouvir o que o Senhor tem para o nosso coração. Neemias capítulo de número 2, versículo de número 17, eu vou ler na minha tradução, depois na NVI. Diz assim: então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Tradução da NVI diz assim: então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Será que nós conseguimos ver o que de terrível há na nossa vida? Quais as ruínas que estamos? E deixa eu te dizer antes de continuar a ler o texto: tudo que está desconstruído na nossa vida não tem outra razão que não seja o pecado.
Quando olhamos para o texto de Neemias, o que fez Jerusalém estar em ruínas, eu vou explicar logo mais, é o pecado da nação, a distância da nação, é os reis ter virado as costas para o Senhor e ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. Neemias disse: vocês veem a situação terrível que estamos? Me parece que de tempos em tempos o Espírito Santo nos chama a olharmos para nós e entendemos o que está desconstruído na nossa vida. Por quê? Porque Deus é um Deus muito detalhista. Será que não percebemos que o Senhor é detalhista, que o Senhor é criterioso, que o Senhor não é incoerente, que o Senhor não é irresponsável? Então o Senhor nosso Deus, Ele trabalha na nossa vida tudo muito bem alinhado. Olha para a tua estrutura física, uma veinha pequenininha, bem fininha do teu cérebro, se arrebentar acaba com a tua vida. Então a função do nosso corpo, tudo muito bem detalhado, tudo muito bem organizado. Mesmo numa situação, uma queda, o ser humano ainda é uma brilhante criação, a coroa da criação. Mas há situações na nossa vida que o pecado torna ruínas a nossa vida. E o texto continua: Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, esse é o chamado de Neemias. Neemias é uma figura do próprio Cristo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta uma situação humilhante. Deus não quer que continuamos numa situação humilhante de desconstrução nas áreas da nossa vida. O versículo de número 18 diz: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Neemias está narrando isso para os seus amigos e dizendo: Deus foi bondoso comigo diante do rei. O que o rei me tinha dito, eles disseram: sim, vamos começar a reconstrução. Então nesta noite eu te pergunto: vamos começar uma reconstrução? Amém? Vamos olhar para a nossa vida sobre a ótica de Deus e começar uma reconstrução. Então eles se encheram de coragem. Eu só tenho uma função nesta noite, dada pelo Espírito Santo: é encher o teu coração de coragem para que você comece a reconstruir. Amém? E eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser fiel por meio do Espírito Santo em te encorajar a reconstruir coisas que você considera impossível. O Deus do impossível está aqui, está dizendo: sim, vamos reconstruir. Amém? Vamos reconstruir. Então eles encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Vamos orar. Senhor, te louvamos por esta noite. Sabemos que a tua palavra, ela tem vida, ela é eficaz, gera vida no meio do teu povo. Derrama graça aqui nesta noite, e nós possamos sair daqui, como a tua palavra diz, que os amigos de Neemias ficaram encorajados para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Amém? Eu vou te situar aqui no texto. Neemias é um livro que foi escrito logo após o exílio de Israel. Israel havia ficado 70 anos no cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi em virtude dos pecados do povo de Deus. O povo de Deus pecou, virou as costas para o Senhor, e Deus permitiu com que os seus inimigos viessem subjugá-los. Guarda no teu coração, quem estiver anotando, anota isso. Na vida do rei Manassés, nós aprendemos que Deus fala em 3 estágios conosco. Primeiro, Deus fala conosco diretamente no nosso coração. Quando nós não ouvimos a voz de Deus no nosso coração, quer seja por meio da fala de Deus no nosso coração, quer seja por meio de visões noturnas, Jó capítulo 33, você não ouve, Deus vai entrar num segundo estágio. Ele vai usar alguém para falar com você. Ele vai usar o pastor, ele vai usar o líder, ele vai usar um profeta de Deus. Eles vão até você, porque Deus envia, não é você que vai até eles. É o segundo estágio. O homem não ouvindo, tudo isso aconteceu com o rei Manassés. O homem não ouvindo, o homem vai experimentar o terceiro estágio da voz de Deus, que é
por meio dos seus inimigos. Se você está sofrendo na mão de inimigos, se o homem sofre na mão dos inimigos, é porque chegou no terceiro estágio de Deus falando e não deu ouvido aos outros dois. Alguém pode dizer amém aí? Amém? Então Israel experimenta o terceiro estágio, que é Deus falar por meio dos seus inimigos. O rei Joaquim havia virado as costas para o Senhor. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, rouba as peças do templo, deixa os muros em ruínas e leva o povo cativo. O povo fica 70 anos porque desobedeceram o descanso. Por 490 anos é a conta do número de sábados que eles deveriam guardar e não guardaram, e Deus falou: tudo bem, vocês não vão descansar a terra, então a terra vai descansar sem vocês. E ele tira Israel da sua nação e leva cativo. Israel, após o exílio, Deus usa um homem chamado Ciro, liberta Israel, e eles começam a voltar aos poucos para Jerusalém. Só que Jerusalém está devastada. A primeira leva de retorno é com Zorobabel, a segunda com Esdras. Esdras edifica o templo do Senhor, e a terceira leva é a que nós encontramos em Neemias, a edificação dos muros. Neemias estava em Suzã, que era uma fortaleza de descanso para os reis, era uma fortaleza de inverno. Os reis iam para fortalezas como Suzã para descansar no inverno. Neemias tinha uma posição muito importante, ele era copeiro do rei, ele experimentava o vinho antes do rei tomar, uma posição de muita confiança. Porém, quando ele é visitado por um dos seus irmãos, Anani, o texto bíblico no capítulo de número 1 vai dizer que ele faz uma pergunta, e nessa pergunta ele diz assim: como que está Jerusalém? Anani disse assim para ele: um desprezo, está destruída, as suas portas estão queimadas a fogo, não tem muro mais, Jerusalém está devastada. Esta informação para o coração de Neemias o desperta profundamente no espírito, e o texto diz que ele se assentou, chorou, lamentou, orou a Deus e jejuou. Há um despertamento em Neemias. 3 meses depois ele chega diante do rei Artaxerxes, filho de Assuero, aquele que foi casado com Esther. Ele chega diante de Artaxerxes para poder levar o vinho. Artaxerxes ora para ele e diz assim: tem uma coisa errada. Os reis eram muito desconfiados. Os reis, quando olhavam para alguém com um semblante caído, eles falavam: está fazendo coisa errada. E Neemias ficou com medo de que o rei pensasse isso. E Neemias, diante do rei, ele disse assim: você não está doente? Por que você está desse jeito? Ele disse: meu rei, meu coração está afligido, a cidade dos sepulcros dos meus pais está devastada. Ele disse assim para ele: o que você quer? Eu quero ir para lá. É um milagre o rei permitir ele voltar, porque os reis não permitiam edificar nenhuma outra nação ou cidade, porque amanhã se tornariam exércitos contra eles. Artaxerxes, debaixo da mão do Senhor, ali na vida de Neemias, abre o coração e fala: pede o que você quiser, tudo bem, mas me dá conta do tempo que você vai. Neemias dá conta para ele, fala: eu preciso de cartas para isso, preciso de madeira, preciso de exército, preciso passar por determinados distritos, e o rei assina tudo. Neemias vai 52 dias edificando o templo. O templo não, os muros. 52 dias, ele reúne homens e falam: a boa mão de Deus está comigo, querem reedificar, querem reconstruir junto comigo, vamos lá. E o texto bíblico diz que eles executam essa construção em 52 dias. Cada morador da cidade ia reconstruindo na sua parte. O comerciante deixava o seu comércio e reconstruía parte do muro. O ourives deixava o seu comércio e reconstruía outra parte do muro. Aqueles que estavam em lugares de governo, em distritos, deixavam os seus locais de autoridade e iam para edificar o muro. Então foi uma mobilização, a ponto de que até mesmo ímpios, incrédulos, leem o livro de Neemias e falam: isso aqui é um nível de gestão absurdo, vamos usar para aplicar em palestras de empreendedorismo. Consideram Neemias um grande gestor.
Mas Neemias não é um grande gestor, ele é um grande agente de reconstrução, de reforma, debaixo da graça de Deus. O livro de Neemias tem 13 capítulos, 406 versículos, usado por empreendedores, por gestores. Mas nós nesta noite vamos olhar para esse texto e tirar alguns princípios para reconstruirmos várias áreas da nossa vida. Amém? Alguém pode dizer amém? Esdras, ele reconstrói o templo, aproximadamente 13 anos antes de Neemias, ele reconstrói o templo, e o templo, a reconstrução do templo representa a glória de Deus. Neemias se empenha em reconstruir a cidade, que é os muros, representa o governo de Deus. Então nós vamos olhar para o texto e tirar alguns princípios. O primeiro deles está aqui no versículo de número 2 do capítulo 1, olha aí para a tua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 2 do livro de Neemias. Quais são os princípios que aprendemos para a reconstrução? Primeiro deles, nós precisamos saber usar perguntas, irmãos. Jesus, ele fez muitas perguntas para os seus discípulos. Nós olhamos Jesus dizendo aos seus discípulos no dia da multiplicação dos pães e peixes: o que vocês têm? Eles disseram: Senhor, nós não temos nada. Então vai conferir o que tem. Jesus pergunta ainda aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E eles falaram: bom, você ficar em silêncio. E Pedro disse: eu vou dizer, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele mostrou aos discípulos a importância de perguntar. Deus nessa noite está trazendo ao seu coração, quer reconstruir? Então você precisa usar bem as perguntas. E eu pergunto nessa noite: qual foi a primeira pergunta da Bíblia? Aula de EBD, né? Qual foi a primeira pergunta da Bíblia, irmãos? Alguém sabe aqui qual foi a primeira pergunta da Bíblia? Valendo 1 milhão. Não, 1 milhão não. É descida. Ele vai procurar lá em Gênesis rapidinho, né? Não, essa aí é a segunda. É boa, essa aqui está no script. Aí, aonde tu estás? Ele pergunta para quem, Jefferson? Para Adão. Adão, aonde você está? A primeira pergunta da Bíblia é Deus perguntando para o homem aonde você está. Mas agora eu te pergunto: o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente não sabia onde Adão estava? Sabia, né? Então qual que era o contexto, a essência da pergunta de Deus? Eu já preguei isso, vocês que me ouvem há mais de 4 anos, vocês já sabem que eu preguei isso. A palavra ali, ayerá, é uma palavra hebraica, Deus perguntando: aonde está você, aonde está o seu coração, que eu não encontro ele em mim. Deus não encontra Adão nele. Então aonde está você em Deus? Aonde está você, para ser mais claro, aonde está você na comunhão com Deus? Deus não encontrava Adão na comunhão. Deus encontrava com Adão todos os dias na viração do dia. Mas antes dele chegar no local do encontro, Deus já não percebia Adão. Aconteceu alguma coisa, Adão? O que você fez? E ele falou: mulher que tu me deste. A mulher devolve e vai, você já conhece a história. Então nós temos essa pergunta: você quer começar a reconstruir? Não pergunte onde está o diabo. O diabo que fez tudo isso daqui. Diabo destruiu tudo isso daqui. Não foi não, foi você. Mas agora, como começar a reconstruir? Pergunte: aonde está você no Senhor? Porque os nossos pecados, as ruínas, a destruição, os muros destruídos, foi porque Israel estava distante de Deus. Você falou que tem coisas para reconstruir na sua vida. E se tem coisas para reconstruir na sua vida, é porque elas carecem de uma atenção de vida de Deus. Então,
A primeira pergunta da Bíblia era: aonde está você, Adão? Aonde está você na comunhão com Deus? Para você começar a reconstruir, não é só a vida espiritual não, irmãos. Alguns pensam: eu vou perguntar onde está a minha comunhão com Deus na vida espiritual. Não. Nós precisamos de comunhão com Deus para viver família. Alguém concorda comigo? Meu Deus do céu. Para viver um casamento precisa de comunhão com Deus. Precisa de comunhão com Deus para poder gerir as emoções. Sim ou não? Precisa de comunhão com Deus, porque é o Espírito Santo que nos conforta. Precisamos de comunhão com Deus até para poder manusear os nossos recursos financeiros. Eles encontram sabedoria quando temos essa comunhão com Deus. Empreender, fazer planos, fazer projetos, porque está escrito: os planos vêm do homem, mas a resposta vem do Senhor. Então nós precisamos fazer essa pergunta como um princípio de reconstrução. Qual é a segunda pergunta da Bíblia? Diga, Euri. Aonde está o seu irmão? Deus fez essa pergunta para quem? Para Caim. Deus fez essa pergunta para Caim. Quais são os princípios para reconstruir? Primeiro, precisamos saber fazer perguntas. Primeiro, aonde está a minha vida com Deus? Segundo, aonde está o meu irmão? A ceia do Senhor, ela não somente é uma pergunta: como está a nossa comunhão com Deus? Quando a gente vai fazer a oração do arrependimento para poder ceiar, a gente faz essa oração, né? Antes de ceiar: ô Senhor, me perdoa por isso, por aquilo. Eu me lembro dos meus dias de adolescente novo convertido, e pedindo perdão de um monte de coisa, perdão por aquilo, e a ceia vindo, perdão por aquilo. Olha a cabeça, irmão, de novo convertido. Eu preciso resolver rapidinho com Deus para poder ceiar. E aí nós fazemos essa pergunta, mas a pergunta da ceia também é: aonde está o meu irmão? Caim, mal educado, ou sujeitinho mal educado, ele virou para o Senhor e disse assim: eu vou saber onde está meu irmão? Eu sou guardador dele? Eu sou guarda dele? Nós não respondemos isso para Deus, nós não respondemos isso para as pessoas, nós respondemos isso para nós mesmos, quando não olhamos do lado, quando não perguntamos: aonde está o meu irmão? No culto, sim, em casa também. Cônjuges que estão vivendo e que não sabem onde está o seu esposo, não sabem onde está a sua esposa. Eu não estou falando de geografia, irmãos. Não estou falando quando você começa a ligar o seu cônjuge, não sabe onde ele está, porque ele não te mandou mensagem, não avisou onde ia. Não é isso que eu estou falando. É onde está o coração do seu cônjuge. Aonde está? Quer começar a reconstruir? Pergunte: aonde está o teu filho? Aonde está teu pai? Aonde está tua mãe? Vocês que têm pais vivos, aonde que está o teu irmão? É uma pergunta profunda. Juan, aonde você está? Aonde você está? É uma pergunta íntima, é uma pergunta profunda. Por isso que nós precisamos saber usar as perguntas. Uma outra pergunta na Bíblia também que nós temos é a pergunta de Isaac para Abraão, de filho para pai. O filho para pai, ele pergunta assim: papai, aonde que está o cordeiro? Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas eu não sei onde está o cordeiro. Você quer começar a reconstruir a tua vida? Você precisa perguntar: aonde está a providência divina para isso? Nós temos que perguntar: Senhor, onde está a providência divina para eu começar essa reconstrução? Isaac perguntou para o seu pai. Eu creio que estou falando para filhos de Deus, amém? E os filhos de Deus perguntam para o seu pai: papai, aonde está a providência para reconstruirmos isso? Só que também essa pergunta também tem uma outra realidade. Qual? A realidade que é: o que eu vou oferecer? Para reconstruir, o que eu vou oferecer? Dentro do ambiente familiar, muitos de nós transferimos reconstruções para os outros,
Para o cônjuge, agora você tem que reconstruir. Não, a reconstrução do ambiente familiar sempre será mútua, inclusive os filhos. Lá em casa, até o João tem que ajudar a reconstruir as coisas. O Davi, pequenininho, irmãos, pequenininho, a gente fazia ele pegar do chão os brinquedinhos espalhados e falava, coloca lá. Às vezes ele estava com preguiça e chorava. A Isabel era mais obediente, né? A Isabel, tudo que falava para ela, agora ele é uma preguiça que só Deus. E ele fala, não pai, depois. Mas a gente sempre ensinou o conceito de reconstrução mútua. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então nós não podemos olhar um para o outro e falar assim, foi ele? Não, a reconstrução é o que eu ofereço para reconstruir. Que tipo de tempo, que tipo de disposição, que tipo de ação que eu ofereço para reconstruir. Quando Isaac pergunta para Abraão, aonde está o cordeiro? Ele estava perguntando onde estava a providência, mas ele estava dizendo, o que eu posso oferecer? Neemias, no versículo de número 4, ao ouvir Ananias narrar, irmãos, sobre que Jerusalém estava destruída, ele recebe da parte de Deus um despertamento, porque o texto diz que sucedeu que ouvindo eu estas palavras, o que eu quero te dizer nesta noite é o seguinte: por que você precisa fazer perguntas? Porque você precisa ouvir. Eu já disse isso, eu vou repetir. Nós vamos falar nos recados, nós vamos ter o evento dos casais aqui. Se tem alguém que você tem que perguntar sem parar, é o seu cônjuge. Eu encho a Júlia de perguntas e ela me enche de perguntas. Por quê? Porque as perguntas causam em nós, porque o texto diz, sucedeu que ouvindo essas palavras, ele teve uma reação após ouvir a resposta da sua pergunta. Nós precisamos perguntar, e quando nós perguntamos, nós somos despertados naquilo em que ouvimos. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Você precisa perguntar a Deus. Mas Deus não fala comigo. Está uma coisa errada, irmãos, por favor. Precisa perguntar para Deus, até que Ele te responda, e a resposta de Deus despertará alguma coisa em você. Amém? Quantos entendem o que eu quero dizer? Então nós precisamos ser insistentes nas perguntas, porque é princípio de reconstrução. O texto diz que Neemias perguntou, a resposta veio a ele. O texto diz que na hora que ele ouviu a situação de Jerusalém, o texto diz que ele se assentou e chorou, lamentou, jejuou, orou. E o que aprendemos aqui? Não construímos só com as mãos. Não basta ter apenas uma iniciativa física, precisa se revestir para construir. Podemos dizer juntos? Não basta construirmos só com as mãos. Não basta ter iniciativa física, eu preciso me revestir. Quando você vê as ruínas, a necessidade de reconstrução, não basta ter apenas as mãos disponíveis, uma iniciativa física. O meu e o teu Jesus, quando foi reconstruir a nossa comunhão com Deus, Ele não somente encarnou. É assim que o texto de João, capítulo de número 1, vai dizer, o verbo se fez carne. Ele não apenas teve uma iniciativa física, mas ele teve uma iniciativa de revestimento. Ao se batizar, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e Jesus foi revestido de poder, a ponto que a palavra diz assim, Jesus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder. Reconstrução não se faz apenas com as boas mãos, com uma boa iniciativa física, mas com revestimento, por meio da oração, por meio das lágrimas e por meio do jejum. Neemias, quando ouviu, Jerusalém está um caos, o que ele fez? Foi jejuar, foi orar,
foi derramar lágrimas diante de Deus, se revestindo em poder, se revestindo em graça diante de Deus. Por quê? Reformas e reconstruções, guarde isso, isso é uma revelação no teu coração, só são habilitadas quando choramos, quando oramos e quando jejuamos. A habilitação para reconstruir não está neste plano, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Por isso que há uma necessidade de revestimento por meio da oração. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito de Deus diz: há mulheres que estão lutando com seus maridos há muito tempo. Por quê, irmãos? Porque não basta uma iniciativa física, mas precisa poder. Homens e famílias lutando para resgatar os seus filhos. Há uma necessidade de revestimento de poder, porque é uma luta no plano espiritual, não é no plano natural somente. Famílias desconstruídas, negócios que sofreram queda, empresas, economia, tudo precisa. Eu vi entrevista do Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Hoje é a nação mais relevante, se você puder, assista. Ele foi entrevistado por aquele jornalista americano, Carl alguma coisa lá, não sei, não me lembro o nome, mas se você colocar entrevista Nayib Bukele, você vai ver. O entrevistador americano pergunta para ele assim: Nayib, me diz uma coisa, qual foi a estratégia que você usou para poder prender 70 mil irmãos, 70 mil criminosos que faziam parte de gangues de El Salvador? Como que você fez? Ele diz assim: eu vou te falar a realidade oficial que está nos jornais, e vou te falar a realidade não oficial. Ele disse: por quê? Tem uma não oficial? Tem. Aí ele disse: a oficial é que nós usamos algumas estratégias aonde nós identificamos primeiro quem eram os envolvidos de primeira instância e de segunda instância, que seria até a senhorinha que vende ali uma pipoca na rua e ela avisava que a polícia estava vindo. Esse número de 500 mil, de 70 mil é o de primeira instância. Então primeiro nós identificamos, reforçamos a polícia, reforçamos o exército, e sabíamos que íamos ter perca, e fomos para o combate. Entramos em todos os lugares que você possa imaginar, fizemos todas as perguntas que você possa imaginar para encontrar esses criminosos, e esta é a verdade oficial. Ele disse: ah, é? E a não oficial? A não oficial, Nayib disse assim para ele: a não oficial é que eu sentei com os meus ministros e disse assim: vamos orar. Aleluia. Aí o jornalista disse assim, exatamente essa expressão: hã? Orar? Orar a Deus? A Deus? Falar com Deus? Ele falou desse jeito, como se não fosse. Sim, orar. Aí ele disse assim: porque a gente sabia, as gangues de El Salvador, num período, eles começaram a se envolver com o satanismo. A nossa luta não seria no plano natural, a gente precisava orar. Ele disse: mas qual foi a reação dos ministros? Eles oraram. E aí nós precisamos entender, o presidente de um país entendendo que reconstruir um país, reconstruir a segurança de um país, e se você pegar os dados de El Salvador, você vai ver que El Salvador era um dos países mais perigosos do mundo, mas colocou-se em oração. Então, reformas e reconstruções são habilitadas quando choramos, quando oramos, quando jejuamos. Recebe essa palavra de Deus no seu coração, amém? A segunda coisa é que nós precisamos nos submeter para reconstruir. Ninguém reconstrói nada sem submissão. O soberbo não reconstrói nada, ele destrói.
está lá em Provérbios 16, 18, vai dizer que o soberbo, diferente do humilde, daquele que é simples de coração, ele destrói. O orgulho vem antes da destruição, olha só. Ou seja, quando algo está sendo destruído, pode ter certeza, tem orgulho aí, tem um coração orgulhoso, tem um coração que não ouviu, tem um ouvido que não ouviu, tem olhos que fechou-se e não quis ver, e caiu e sofreu a queda. O texto diz: o espírito altivo é antes da queda, ou seja, o espírito altivo, ele procede à queda. Por isso que a humildade é uma virtude e também é um fruto do Espírito na vida do cristão. Você quer reconstruir alguma coisa? Precisa ter submissão. É aqui eu vou te dizer, a primeira submissão que você precisa ter é de que você anda por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Aí você diz: pastor, mas isso é submissão? É claro que é. Por teu coração e o meu coração independente de Deus, andar por vista é necessário submissão. Porque andamos por fé e não por vista. Se você ficar muito na vista, você perde o céu de vista. Se você ficar muito no céu, você perde o passo de vista. Mas pelo que andamos? Pela fé. Pela fé. Pela fé andamos. Então a submissão à fé é necessário para a reconstrução. Se nós não tivermos fé que participar de uma ceia me edifica, me aproxima do Senhor e do meu irmão, pode ir para casa. Quem anda por vista. Mas se andamos por fé, se estamos nessa noite para comer do pão e beber do cálice do Senhor, temos a certeza que vamos sair daqui cheios da vida de Deus por meio da ceia do Senhor, amém? Então há necessidade de submissão, porque o soberbo não reconstrói. Neemias se submete àquilo que o rei estava dizendo: meu rei, se você me permitir, eu vou. O coração de Neemias mostra o coração de Jesus em submissão ao Pai. A redenção foi uma submissão de Jesus ao Pai. A submissão, a humildade, ela reconstrói. Aí, de forma prática, para você entender, para sairmos desse princípio e fecharmos aqui, porque minha hora já acabou. Às vezes a gente está em casa e a gente quer manter a posição, mas a humildade, o coração humilde, dizendo: tudo bem, aqui eu errei, nesse ponto eu errei, reconstrói. Quantos entende o que eu estou dizendo? Amém? Irmãos, agora aqui isso é meu, ok? Isso é pastor Carlos. Eu não acredito que em uma discussão, em um conflito, em uma ruína, que tenha pessoas envolvidas, um somente seja culpado. Jerusalém tinha todos envolvidos, porque todos viraram as costas para o Senhor. Então nós, em algum momento, temos necessidade para a reconstrução, de reconhecer aonde pisamos falso. Quando entendem o que eu estou dizendo nesta noite? Isso é humildade e submissão. Agora o último princípio, e assim termino, está no capítulo de número 3. O capítulo de número 3, o versículo de número 8, o texto vai dizer que Neemias, ao começar a reparar os muros, o texto diz assim, versículo de número 8: e o seu lado reparou Uziel, filho de Ararias, um dos ourives, ou seja, este homem, ele era ourives. A sua função não era um pedreiro, não era um homem de obras para reconstruir um muro, mas ele deixou a sua função original para trabalhar na reconstrução do muro. O texto continua: ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. Aqui porque é o nome da loja Boticário, ou seja, um dos perfumistas. Ananias era perfumista, ele trabalhava com perfumes, e o que ele fez? Deixou o seu trabalho de perfumes e foi reconstruir o muro.
Qual é o princípio que eu aprendo aqui? Irmãos, se nós queremos reconstruir algo na nossa vida, nós precisamos entender que a nossa vida pessoal precisa encontrar os interesses de Deus. A nossa vida pessoal precisa encontrar os interesses divinos. Deus encontrou isso em Noé, Deus encontrou isso em Abraão. Deus colocou José como governador do Egito, se tornou um governador, um político, um administrador, um homem de gestão. Não porque José era bom, mas porque Deus queria, através desse trabalho pessoal na vida de José, colocar ele dentro dos interesses divinos. Há alguém nesta noite que Deus pode, na sua vida pessoal, trazer os interesses dele? Amém? Alguém está aqui nessa noite, pode dizer: sim, Senhor, a minha vida, você pode fazer isso. Amém? Então, às vezes alguns de nós estamos sofrendo tristeza, caos, doença, depressões. Por quê? Porque o seu projeto pessoal é só para você. O projeto pessoal não tem interesse divino. Os seus projetos pessoais de finanças, de empreendedorismo, não alcançam interesses divinos. Então, eu sei que alguns de vocês têm trazido interesses divinos para os seus projetos. E glória a Deus por isso, porque isso é um princípio de reconstrução. Se eu sei que a minha vida financeira está um caos, talvez seja porque as ruínas, seja porque interesses divinos não alcançou, a honra sumiu. Mas nessa noite, o mesmo Jesus que estava na vida de Neemias, o Espírito de Cristo, como diz Pedro, estava no Antigo Testamento, na vida desses homens, Ele está aqui para nos chamar a uma reconstrução. Amém? Amém? E aqui eu termino. A ceia do Senhor, irmãos, a ceia do Senhor, ela é uma mesa deste princípio, porque aqui nós viemos com os nossos interesses pessoais, mas nós encontramos o interesse coletivo, o interesse de Deus. O interesse de Deus nós encontramos aqui na mesa, porque Cristo partiu a sua vida para repartir cada parte dele a nós, para depois nós somarmos tudo e refazermos o seu corpo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Ele partiu para nós reunirmos e se tornarmos um só corpo. Então aí entra o interesse de Deus. Será que Deus pode te dar o privilégio de que nos seus negócios, na sua vida pessoal, possa ter os interesses dele? Amém? Então este é um terceiro princípio que Neemias era copeiro, não construtor de muros, mas ele olhou para os interesses de Deus e disse: Senhor, se o teu interesse é esse, eu estou aqui. A minha agenda está nas tuas mãos, e Deus vai te usar como agente de reconstrução. E eu termino com isso. Cristo viu as nossas misérias, os nossos muros estavam destruídos, e Ele estava em Neemias, olhou para a nossa vida, e o seu coração chorou por nós, o coração de Jesus chorou por nós, e Ele disse ao Pai: eu vou reconstruir a vida desses homens, eu vou reconstruir a comunhão deles comigo. Jesus é um agente de reconstrução, e Ele te chama para ser também um agente de reconstrução. O pecado nos humilhou, o pecado nos deixou em ruínas, mas Ele nesta noite está chamando o número maior possível de corajosos, de homens e mulheres corajosos para reconstruir. Louvado seja o Senhor. E a pergunta para o teu coração é: quer começar a reconstruir hoje? Então se coloque diante de Deus, amém? Em oração. Irmãos, podem vir. Perdoe por nosso tempo, vai ter que jantar um pouquinho mais tarde, mas por uma boa causa. Vamos orar, amém? Vamos orar. Vamos fazer essa oração diante de Deus, amém? Você vai pensar agora na tua vida primeiramente, e o quanto a tua vida tem alcance nos interesses de Deus. O quanto de perguntas você tem feito sobre a tua vida com Deus e sobre a tua vida com o teu próximo. O quanto você tem submetido à voz de Deus. O quanto você tem parado de se justificar e entender que a voz de Deus está disponível para te direcionar. Ele está te chamando nesta noite para ser um agente de reconstrução. E nós vamos colocar agora em oração diante dele: Senhor, eu estou aqui. Faça de mim um Neemias.
Faça de mim um agente de reconstrução. Pai, nós oramos no nome de Jesus agora. E nós nos apresentamos como agentes de reconstrução. Queremos reconstruir, Senhor. Queremos abrir os nossos olhos para ver. Queremos fazer perguntas que vão nos despertar. Ó Deus, eu oro por esse povo. Eu oro para que o Senhor nos ensine o caminho da submissão, o caminho de submeter a Tua voz, a Tua direção, para que eles possam reconstruir. Eu oro por homens e mulheres que nessa noite vão olhar para os interesses pessoais e vão procurar intensamente os interesses de Deus, os interesses de Deus no seu ambiente de trabalho, os interesses de Deus nos seus ambientes escolares, familiares, relacionais. Ó Deus, eu oro por isso, eu oro por esta graça, eu oro por este Espírito do Senhor para reconstruir. Libera sobre o teu povo, Senhor, a boa mão que estava sobre Neemias, para que eles possam reconstruir. Muralhas que estão caídas, ruínas que estão agora necessitando de reconstrução. Libera a tua boa mão sobre eles por meio do Espírito Santo. Nós te agradecemos nessa noite por esta palavra, em nome de Jesus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Glória a Deus. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus.